Olá, meu nome é Rubens Múzio, coordenador do DIMIN. Estamos nesse podcast conversando com o Jurandir. Jurandir, um grande amigo nosso aqui da região, pé vermelho, né, Jurandir? Jurandir é pastor sênior da igreja Deus Vivo, a igreja central aqui. Presidente dessa igreja, já está em relacionamentos aqui com a faculdade há muito tempo, um amigo nosso, e está no DIMIN. E eu convidei o Jurandir para bater um papo com ele sobre a sua vida, conhecer um pouquinho do seu ministério, saber um pouco da dissertação que ele está escrevendo. Ele está nessa fase importante de construir a dissertação, fazer pesquisas e, em breve, daqui a alguns meses, se Deus quiser, um doutor em teologia pastoral, na área ministerial, que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né, sobre o seu DIMIN. Mas é uma alegria tê-lo com a gente hoje aqui, Jurandir. Seja muito bem-vindo. Alegria minha, Rubens, prazer imenso mesmo poder estar aqui com você, falando com todos também. E eu ingressei na FTSA, foi no ano de 2006. Verdade, né? Poxa, são 20 anos já em parceria. Eu vim para cá em 2006, eu tinha feito alguns cursos livre e sempre o desejo de aprender mais e vim para conhecer a FTSA. Naquela época o bacharel era 4 anos, não é? Boas épocas aquelas, um curso de bacharel em 4 anos. Eu também tive isso na minha vida, assim, 4 anos e tempo integral ainda, né? A gente pegava. Integral. Aí eu participei e depois envolvido, né? No ministério todos esses anos. E agora, 3 anos atrás, eu fui numa conversa com o AC. Eu tinha o desejo, né, de procurar me aprofundar mais, fazer um curso como esse, e conversei um pouquinho sobre um projeto social que nós temos, e nesse bate-papo com o AC, ele me motivou: Jurandir, olha, você tem aqui um projeto rico, muito importante, inclusive eu digo que a tua tese pode ser desenvolvida em cima disso, né? Então, nós conversando, e ele falou, faz um projeto, manda lá, né, falou da parceria da FTSA com o Lancaster, né, com a LBC, e aí eu fiz o projetinho, mandei para cá, fui aprovado e começou, ingressou. Né? Vamos dar alguns passos. Você falou de muitas coisas interessantes, muitas informações. Vamos voltar um pouquinho nisso, porque o doutorado de ministério realmente tem algumas etapas importantes, não é? Que nós estamos aí começando uma nova turma em breve. E, nesse momento, tem várias pessoas interessadas, entrando em contato com a gente, perguntando como é que funciona. E é isso mesmo, você tem que fazer uma inscrição, se aplica com uma série de documentos, escreve um pequeno projetinho, que é trazer essa ideia realmente de algo que está envolvido com o seu ministério, com a sua vida prática, com o seu dia a dia, com o seu trabalho pastoral, ministerial, ou com a sua organização religiosa. Sim. E aí você apresenta esse projeto e entra num programa que são quase 3 anos de duração. Mas um pouquinho antes disso, da gente falar sobre o projeto, eu quero perguntar um pouco mais sobre você, sobre seu ministério. Você é pastor de uma igreja local, mas ao mesmo tempo você está envolvido com projetos grandes na área social. Inclusive um projeto muito interessante chamado Minha Semente, que eu acho que alavanca também essa preocupação que você tem sua com relação a participação da igreja, dos líderes, dos profissionais na área social. Não é mesmo? Isso. Fala um pouquinho mais desse projeto Semente do seu ministério local. Tá. Esse projeto, Rubens, 7 anos atrás, ele nasceu assim no meu coração, né? Faz uns 7 anos, nós começamos a estudar sobre isso, a enxergar com uma clareza maior essa necessidade, e nós começamos trabalhar em cima dele, né? Trabalhar em cima dele. E há cerca de uns 3 anos, nós oficialmente lançamos esse projeto. Ele já existe, ele já funciona, ele já tem uma unidade, tem CNPJ, tem alvará de funcionamento, já algumas ações já são realizadas lá. E aí, quando começamos o DEMIN, as pesquisas, todas as minhas leituras, artigos, tudo que eu fui buscando para pesquisa no dia a dia do curso, eu fui buscando temas, assuntos relacionados ao projeto social. Sim. E esse projeto, Rubens, ele visa alcançar pessoas que tanto necessitam da ajuda da igreja, né? Eu entendo que
a igreja ela precisa ser uma igreja que tem palavras e que também tem obras, né? Seguindo o exemplo de Jesus, né? Que foi e é o nosso maior exemplo. Foi um homem de palavras e também de obras. Então, a igreja ela tem essa responsabilidade, especialmente a liderança, que é o que eu trato no meu trabalho, né? Sim. Especialmente a liderança. Então, nós começamos, e eu digo sempre quando me perguntam que o projeto, por mais que ele já exista, ele ainda está numa fase embrionária. Né? O que é exatamente o projeto Minha Semente? O que é essa fase embrionária? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo é que a ideia ela existe, ela está parcialmente sendo colocada em prática, né? Parcialmente, e muito do que está por fazer ainda não foi. O que é isso? Né? Nós pretendemos oferecer atendimento psicológico, que a gente já faz, mas ainda estamos fazendo bem pouco. Tá. Um salão de cabeleireiro que já está montado lá, já tivemos diversas ações nessa área, porém não está ainda acontecendo com a força que foi planejada para ser feito isso. Fisioterapia, nós temos uma sala onde já são dados alguns atendimentos na área de fisioterapia, alongamento, inclusive nós temos parceria com postos de saúde lá da região, onde profissionais do posto de saúde vão lá e usam o nosso espaço para atender pessoas ali da comunidade. Artesanato, também nós temos um projeto na área de manipulação de alimentos, culinária, essa parte de estética e cosmética também. Muito interessante. Então, é um espaço aberto que você tem vários cursos e várias coisas acontecendo? Sim, nós temos salas, nós temos uma recepção, tem um espaço, um pátio do lado de fora, onde nós também usamos aquele espaço. Então, temos lá um auditório, a sala de fisioterapia. Então, nós temos algumas salas, porém, a proposta é que esse espaço seja ampliado. Né? Esse espaço seja ampliado. Então, ele é pequeno para o tamanho que foi sonhado o projeto Minha Semente. Sim. Então, nós estamos, nesse momento, também numa fase de aprovação de um projeto novo para a construção de um espaço onde nós vamos ampliar esses atendimentos, e esse local onde estamos hoje, na Zona Leste aqui de Londrina, vai ficar sendo uma unidade do projeto. Entendi. Né? Então, a Minha Semente está virando uma muda para se tornar árvores aí, se esparramando em lugares diferentes. E também, Rubens, o DEMIN, que eu estou fazendo agora, efetivamente começando a pesquisa agora nos próximos meses, foi assim algo que veio no momento certo, porque tudo que eu aprendi nesse curso e aprenderei ainda, acredito que durante a pesquisa, isso agrega para que eu possa, como gestor de todo esse projeto, fazê-lo da melhor forma possível. Né? É interessante, porque o doutorado de ministério ele não segue simplesmente uma linha acadêmica de pesquisas. Não é como o mestrado em que você vai para uma universidade e passa a maior parte do tempo na sala de aula e na biblioteca. O doutorado de ministério é um doutorado profissional, então ele procura unir esse lado da pesquisa acadêmica, da teoria, com a prática ministerial, com o contexto do seu ministério. Então é muito interessante isso que o Jurandir está fazendo, e talvez você se identifique com essa integração entre o seu dia a dia, entre os seus projetos, seus sonhos ministeriais, e aquilo que você quer aprender também teoricamente, teologicamente, para se tornar um melhor líder, um melhor pastor, mas ao mesmo tempo um teólogo que pratica o que faz. Sim. Então, eu vou até já entrar no tema da dissertação do Jurandir, porque aí você vai ver na prática o que significa essa conexão. Né? O Jurandir, ele está falando sobre a inatividade dos líderes frente às demandas sociais. Então, me parece que tem a ver com o projeto Minha Semente, tem a ver com o dia a dia, não é? Exatamente. E algo que eu não falei, que acho que é interessante colocar aqui também a quem nos acompanha, é que no projeto também está a ideia de nós termos um consultório odontológico
né? Então, nós temos diversos profissionais que são da área da saúde, do cuidado humano, né? Psicólogos, fisioterapeutas, médicos, dentistas, e todos que são dessa área, podólogos, enfim. Nós queremos, Rubens, desenvolver esse projeto despertando esses profissionais que são membros da igreja, são cristãos, estão ali no dia a dia com a igreja, e muitos deles fazem o que na igreja? Algo muito importante, é claro. Por exemplo, são líderes de uma célula, líderes de célula, talvez cuidam de um departamento, trabalham no acolhimento, ajudam talvez no ministério de louvor. Eles têm algumas funções, porém, na área social, eles estão fazendo muito pouco. E nas pesquisas feitas durante o curso, eu pude observar que a grande maioria dos que trabalham com saúde, com cuidado humano, são pessoas que, além da profissão de formação que exerce, essas pessoas carregam com elas um dom. Um dom. Um enfermeiro, por exemplo, que cuida, que dá banho, que troca fraldas, essa pessoa tem um dom. Se ela ama isso, é porque ela tem um dom. Não tem apenas a formação acadêmica. Ela tem amor, ela demonstra amor às pessoas. E muitas dessas que estão dentro da igreja podem estar fazendo isso, de repente, lá no hospital onde trabalha, lá na UPA, onde dá o seu plantão. Porém, a igreja, ela não está apresentando a esses líderes, que também são profissionais nessas áreas, um caminho para que elas exerçam, ajudando o próximo num projeto de ação social. Sim. Você está levantando um tema muito importante, porque esses dons que as pessoas têm frequentemente na igreja, eles não são visíveis, não são focados, não há uma preocupação na prática deles, porque a gente traz as pessoas para a igreja, ele participa na escola dominical, faz um curso para se tornar novo membro, entra numa célula ou grupo pequeno, começa a evangelizar, mas não percebeu que esses dons que Deus dá para eles são para servir o mundo, para servir a comunidade, né? Então é uma forma de fazê-los mais eficazes na sociedade com aquele dom, com aquele know-how, com aquela habilidade que ele já carrega dentro de si, não é mesmo? É mesmo. E entre tantos autores pesquisados nesse tempo, eu tenho muito fixo assim na minha memória palavras do Russell Shedd. Ele disse que há muitas pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, cheias de dons, e que estão fazendo muito pouco. Algumas fazendo coisas que têm pouco a ver com o reino de Deus. Palavras do Russell Shedd. E ele diz o porquê isso acontece. Porque a igreja não está dando uma oportunidade a essas pessoas. Então, a pessoa aposenta-se fazendo aquele trabalho que não deixa, repito, de ser valioso, porque também está cuidando de gente. Porém, se essa pessoa for motivada, direcionada para dedicar um dia por semana num projeto social, quem sabe 2 dias por mês ajudando voluntariamente num projeto social, essa pessoa vai ser despertada em áreas na vida dela, outros dons vão fluir, porque aí ela vai, além de fazer o que ela faz como profissional, ela vai também estar contribuindo de uma forma mais efetiva na evangelização, no alcance de vidas, levando-as até Jesus, né? Então, esse projeto, Rubens, eu creio que ele vai assim alcançar aquilo que nós temos sonhado, sabe? Eu creio, nós temos orado muito por isso. É um projeto, Rubens, que tem sido desenvolvido, lógico que a gente tem buscado capacitação teológica, pesquisa, essa parte mais técnica, porque ela é necessária, mas, sobretudo, tem sido gerado em oração, né, com jejum, na dependência de Deus, inclusive muitas palavras que vêm
no momento que a gente ora, que nós recebemos como uma confirmação que o Espírito Santo tem dado para a realização desse projeto. Então, tudo isso é levado muito em conta. Então, eu estou extremamente motivado, sabe, com muita vontade de engajar-me mesmo nisso. Vou concluir a minha pesquisa e quero me dedicar, assim, com força total, eu diria, para que esse projeto possa ser alavancado. Que coisa legal ouvir essa história sua e perceber como essa paixão, como essa motivação faz toda a diferença, né? Você pode olhar para frente, você pode sonhar aquilo que você vai fazer nesse projeto e, ao mesmo tempo, construir uma dissertação que contribua para isso. Eu me lembro quando eu mesmo estava fazendo doutorado de ministério lá nos Estados Unidos, que uma das coisas que o meu orientador falava muito era sobre isso. O que você pensa em fazer nos próximos 10, 20 anos com a sua vida? Qual é aquele ministério? Quais são aqueles projetos que você se sente apaixonado, engajado, envolvido, que podem contribuir para a igreja, para a sua vida nas próximas décadas? Então, esse é o tema importante que vai dando a motivação, inclusive durante a caminhada, né, na construção de uma dissertação, que leva tempo, não é mesmo? Leva tempo. Nos primeiros 2 anos, você tem vários módulos, são 6 módulos de aula e algumas reuniões semanais aqui, presenciais em Londrina, mas no dia a dia você também vai pensando já nessa dissertação, desde o começo. Agora você chegou nessa etapa que terminou todos os módulos e está escrevendo a dissertação. E já foi aprovado, não é, Jurandir? Foi aprovado naquilo que a gente chama do prospecto, que são os capítulos 1, 2 e 3. Agora falta o capítulo 4, que é justamente a pesquisa de campo, não é? E eu quero que você fale um pouco mais sobre ela também depois. E o capítulo 5, que são as conclusões, os resultados, recomendações para o futuro e pensar para onde que você vai, né? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre a dissertação agora, olhando mais para esse tema, que é a inatividade dos líderes frente às demandas sociais. E você trata de um problema que eu acho que é um problemão, que você já descreveu, que é o baixo envolvimento dos profissionais, o baixo engajamento dos profissionais na sociedade, na comunidade, não apenas os projetos de dentro da igreja. Como é que você vai responder a isso, então, na sua dissertação? Sim, eu vou pesquisar, Rubens, cerca de 12 profissionais na área da saúde. Eles vão receber agora uma carta convite, né, para participar das entrevistas, e eu vou fazer essas entrevistas pessoalmente. É uma pesquisa qualitativa, né, que nós vamos fazer, um estudo de caso, e eu vou perguntar a eles, né, quais razões eles dão, quais são as razões que eles dão para esse baixo envolvimento com as questões sociais. É claro que tem toda uma explicação, tem toda uma carta que eles vão receber trazendo orientações ali preliminares, para que a gente não chegue de cara com as perguntas. Isso aí é uma outra questão que a gente fala mais no privado depois, né? Mas eu vou estar fazendo perguntas que vão assim, trazer conteúdos para que eu possa, então, dar sequência na pesquisa e trazer algumas respostas, algumas direções que venham contribuir para a solução desse problema, e o que nós pretendemos, através do projeto social depois, trazer uma resposta prática para a sociedade, através da igreja, é claro, né? Depois dessa pesquisa. Então, eu creio que isso vai ajudar muito nesse projeto social que nós temos. Esses 12 profissionais, nós vamos ter, então, depois disso tudo, uma clareza muito grande para que a gente possa alavancar e enfrentar os desafios que virão pela frente. Então, eu creio que, aliás, essa foi a razão, né, pela qual esse tema foi escolhido, a inatividade de líderes frente às demandas sociais da igreja. Essa foi a razão, né, de escolhermos esse tema, para que nós pudéssemos buscar, então, respostas, buscar subsídios, buscar
conteúdos para que a gente pudesse, então, realizar esse projeto com excelência. Então, eu creio, Rubens, que nós vamos dar agora os passos seguintes efetivamente nessa pesquisa e depois, como você falou, né, no 5º capítulo, nós vamos apresentar os resultados, né, e estar concluindo esse projeto, e eu espero que o projeto Minha Semente ele venha ser assim um projeto que vai ser desenvolvido de uma forma muito organizada, inclusive documentado, né? Ele junto aos órgãos como prefeitura, a parte de secretaria de saúde, os órgãos, né, que precisam ser contactados para que nós tenhamos a legitimidade para exercer esse trabalho. Por exemplo, o CRP, né? Então, todos os órgãos que são responsáveis por essas áreas que nós também trabalharemos dentro do projeto precisam estar juntos. Então, a pesquisa, Rubens, são muitas informações, a gente às vezes deixa escapar, né? São muitas informações. Essa pesquisa me levou a olhar todos esses detalhes, para que eu possa fazer um trabalho com excelência, a minha tese, se Deus quiser, depois ela vai ser publicada, vai se tornar também um livro. Eu creio que vai servir de base tanto para nós mesmos, para os profissionais que vão servir conosco, como também de modelo para outros colegas que, de repente, queiram implementar um trabalho semelhante. Então, a gente tem isso como proposta, Rubens. Que legal. Muito bom ouvir você, Jurandir. Eu me lembro você começando o doutorado, ainda bem incipiente a ideia, né? Bem indefinido, bem inseguro, inclusive. O que eu faço, para onde que eu vou? E agora, ouvindo essa segurança, essa clareza nos argumentos, você comprovando, não é para isso que a gente está fazendo, é para lá que nós vamos, é isso que está sendo bem organizado. É muito bom ver essa evolução em você como aluno, né? Eu, acompanhando já esses 3 anos, tenho percebido como está te transformando, está fazendo de você um homem, um melhor líder, um homem mais capacitado, né? E é o que também eu penso que o doutorado faz na gente. A experiência de um doutorado como esse, né? Experiência prática, não apenas acadêmica, mas prática, teórica, a convivência com os alunos, os livros, as coisas. Eu queria que você conversasse um pouco mais sobre a experiência que é estar esses 3 anos engajado no doutorado. É uma experiência, assim, extraordinária, sabe? Essa palavra, um divisor de águas, parece que está assim meio que ultrapassada, né? É muito mais do que isso, sabe? Esse doutorado, eu creio assim, que ele marca um novo tempo na minha vida, sabe? Foi muito significativo para mim, sabe? É um curso assim excelente mesmo. Eu acredito, talvez eu não seja a pessoa certa para dizer, mas eu acredito que esse curso, esse DEMIN, ele está entre os melhores, sabe? Eu tenho mais de 34 anos de ministério, né? Sou pastor desde os 21 anos, tenho 55 anos, sou um pastor feliz, né? Tenho sido, pela graça de Deus, muito dedicado no ministério e sempre valorizei a teologia, sempre fui um incentivador para que pessoas estudem teologia. E esse doutorado, os artigos que eu li, os autores com quem eu me relacionei nesse período, os professores, vocês aqui da FTSA, e os 3 que vieram de Lancaster, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que foi o Dr. Kevin, o Rui e também a Débora, eu pude observar neles pessoas que estão vivendo de fato aquilo que fazem, sabe? Ensinam com compromisso, com lágrimas nos olhos. Então percebi tudo isso e também a seriedade do curso, a metodologia, muito bacana. O aluno ele vai estudando, ele vai ao longo
do estudo construindo a sua tese já. Essa ideia da bibliografia comentada, né? É muito bacana isso. Então, o aluno ele só não chega bem lá no final se ele for muito descuidado, porque o curso dá mastigadinho, tudo. Você chega no segundo ano, para o terceiro ano, você está com todos os artigos que você leu, que você pesquisou, com um resumo feito de cada um, e depois você volta lá e você rebusca tudo aquilo que você já viu e você vai construindo o seu texto, né? Então, é muito bacana isso. E, sobretudo, o que você vai aprendendo. Outra coisa, aprender o valor da pesquisa. Isso me marcou muito. Eu não imaginava que a pesquisa tinha tanta importância assim. Por exemplo, uma xícara como essa aqui precisa de pesquisa. Então, a gente começa a olhar com um olhar muito mais amplo as coisas. E o valor delas, as vacinas e tudo que existe. E a gente vê isso tudo acontecendo no reino de Deus, né? Quem descobriu, por exemplo, a vacina para o sarampo, né? Uma pessoa dessa só pode ter sido usada por Deus. Paralisia infantil, né? Então, a gente vai vendo o quanto é grande o aprendizado e a mão de Deus está em todas as coisas. E voltando a falar sobre os autores, né, dos artigos. Quantos artigos ricos, revisados por especialistas. Outra sacada que eu diria, que eu acho assim que é muito valiosa, é que eles recomendam que os artigos tenham cerca de 5 a 7 anos, né, porque as pesquisas precisam ser mais recentes, né? Eles cobram muito isso. Então, Rubens, sinceramente, eu tinha dias que eu estava lendo alguns artigos, eu dizia, eu quero ficar lendo esse artigo, ler de novo, e dá vontade de você esquecer um pouco aquelas exigências acadêmicas e se aprofundar só para estudar, para você aprender mesmo, sabe? Porque são coisas muito ricas, sabe? Alguns autores, por exemplo, o Criswell, que foi o autor que nós usamos muito o manual dele para a própria pesquisa, né? Para a própria partes técnicas ali para a dissertação. Que pessoa inteligentíssima, né? Que livro é aquele, né? Eu fico olhando uma obra daquela, é muito rica, é muito valiosa. E os outros módulos que foram recomendados, os outros livros, todos eles de um valor assim que falta palavras assim de fato. Eu não estou aqui de maneira nenhuma, acredito que exagerando, sabe? Eu dou, assim, eu digo assim, o curso está de parabéns, sabe? Eu sei que a minha presença aqui nessa gravação, eu estou aqui para compartilhar esse bate-papo com você, professor, mas eu sei que ao mesmo tempo eu tenho como um aluno do DEMI até o dever de incentivar outros a fazer também. Inclusive, eu penso isso para os pastores mais jovens, né? Eu tenho alguns pastores que trabalham comigo na minha equipe e eu já estou sonhando para que eles façam um curso como esse, porque eu tenho 55 anos. Que bom seria se pastores com 30 anos pudessem fazer um curso como esse, sabe? Se eles pudessem engajar-se agora, né? Eles têm muito mais tempo para usufruir e desenvolver os seus ministérios na igreja do que eu, né? Eu tô indo, eles estão chegando, né? Então eu percebo que realmente a gente precisa fomentar isso, porque é algo excelente, algo de um valor inestimável, e eu recomendo quem está nos ouvindo agora que você, se você puder conhecer mais sobre o programa, engaje-se nesse curso, porque com certeza ele vai enriquecer sua vida, enriquecer seu ministério, e você, se já está fazendo um bom trabalho, com certeza vai ser muito melhor. Poxa, Jurandir, muito obrigado pela abertura, pela sinceridade, pela sua sabedoria também, pela amizade que nós temos aí, que nos segue já há anos. É alegria estar junto com você e a oportunidade que é a gente trazer para vocês algo valioso, sincero, algo que vem do nosso coração, porque eu compartilho dos mesmos sentimentos que o Jurandir. Eu tenho visto isso, tenho visto
esse programa fazer muito bem para mim como coordenador também, oportunidade de fazer amizades com gente do Brasil inteiro, de experiências diferentes, denominações diferentes, né, Jurandir? A sala de aula é uma experiência de diversidade multiétnica quase, multireligiosa, com gente de várias denominações do Brasil todo, que vão se tornando amigos, vão compartilhando suas histórias também, e vão mudando, e vão melhorando. Rubens, se eu puder acrescentar aqui, não sei se você se recorda, o que nós aprendemos com o Peter Escaseiro, né, sobre aqueles temas sobre as disciplinas espirituais, né, quando nós trabalhamos sobre inteligência emocional, né, o uso da tecnologia no ministério, né? Olha, são tantos conteúdos assim valiosos, atualizadíssimos, né? Atualizadíssimos. Então, um curso assim que faz o líder pensar de uma forma contextualizada, né? A gente é a igreja mesmo de 2025, né? Século 21. Então, a gente adquire essa capacidade de olhar o mundo de uma forma contextualizada para ser igreja nesse tempo, né? Para dar as respostas que a sociedade contemporânea precisa, né? Então, olha, é um curso assim sensacional, viu, Rubens? Muito bom. Se eu pudesse, eu já batia palma aqui, porque obrigado, Jurandir. É um curso muito valioso e eu estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Jurandir, para encerrar, fala um pouco mais como é que as pessoas podem conhecer sua igreja, se quiserem conhecer seu ministério, conhecer o projeto Minha Semente, onde vocês estão e como é que a gente pode colocá-las em contato com você. Vamos lá. A minha igreja, a Deus Vivo Central, fica na rua Cuiabá 130, no centro aqui de Londrina. O nosso Instagram é @DeusVivoCentral, tá? É só você dar uma olhadinha lá, você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. O Minha Semente também é @Minha Semente, você vai poder ver o nosso trabalho social, que está lá, como eu disse, em fase embrionária, mas ele já existe, está ali crescendo a cada dia. E você pode nos fazer uma visita, pode estar lá para conhecer melhor, entrar em contato conosco lá pelos nossos endereços, tá? Que você vai ver tudo lá no Instagram, você pode entrar em contato, tem os nossos telefones, tudo lá, o WhatsApp, tá bom? E será um prazer poder estar recebendo, né? Quem quiser, de repente, conversar com a gente também, é sempre um prazer, uma alegria. E estamos aí para servir no reino de Deus. Muito obrigado, Jurandir. Alegria tê-lo com a gente. Eu viu? agradeço, Deus continue abençoando você, sua família e ministério. Amém. E a dissertação em breve aprovada. Amém. Alegria ter vocês com a gente hoje e o meu convite como coordenador do doutorado de ministério. Venha para cá, faça a sua inscrição, participe desse projeto de transformação, de desenvolvimento e crescimento na sua vida também.